Deus bendito, Deus eterno, Deus glorioso, Deus santo, nós invocamos o Teu santo nome, ó Deus, lembrando da Escritura que diz que o Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Mas nós aqui, ó Deus, não fazemos de tal forma, nós fazemos com temor e tremor, pois nós sabemos, ó Deus, não como enigmas por espelho, mas por realidade e experiências do dia a dia, nós sabemos que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Invocamos o Teu santo nome, ó Deus, para que o Senhor nos fortifique na Tua graça, para que o Senhor nos conceda misericórdia, para que o Senhor nos abra o entendimento, para que o Senhor realize um milagre sobre nós, para que o Senhor nos conceda, ó Deus, experiências que nos firmem dia a dia, até ouvirmos: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança o reino, porque temos visto nesta caminhada, ó Deus, muitos decolarem como verdadeiros foguetes, mas, ó Deus, o fim ser trágico. Lembramos-nos, ó Deus, do rei Saul, lembramos-nos, ó Deus, de tantos personagens da história bíblica e do dia a dia da sociedade mundial, tantos que começaram bem e tiveram o seu fim trágico, ó Deus, ouvindo do Senhor: apartai-vos de mim para o fogo eterno. Nós aqui viemos buscar misericórdia, viemos buscar a fé, e a fé vem por ouvir, ouvir pela palavra do Senhor. Dá-nos graça, compreensão, entendimento. Faz em nós nesta manhã um milagre, ó Deus, não só o milagre da cura, não só o milagre da libertação, mas o milagre do entendimento, o milagre da compreensão, o milagre da libertação, ó Deus, das nossas concepções. Ajuda-nos a sermos obreiros aprovados, que não temos do que se envergonhar. Esforça-nos, impulsiona-nos, ó Deus, para que a Tua palavra não seja apenas um livro na estante ou na gaveta, mas que verdadeiramente seja como está escrito: a palavra está perto de Ti, na Tua boca e no Teu coração. Assim nos agracia nesta manhã, pois sem Ti nada podemos fazer, e oramos confiados, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nós vamos então seguir, dando a oportunidade para os irmãos que estejam desejosos de colocar alguma posição. É só levantar a mão, acenar, e nós vamos estar juntos, analisando a Escritura e aprendendo juntos. Amém. Pastor, semana retrasada, estava relembrando um estudo, um seminário que o senhor já falou a respeito de Apocalipse, quanto à marca da besta, sobre o que a gente estava iludido, né? Inclusive eu, a respeito dessa marca, seria o tal chip, né? Que há de ser implantado. Lá consta como sendo a mão direita e a testa, não é isso? Na cabeça. Aí, por essa semana retrasada, eu estava lembrando desse seminário, quando o senhor disse que não é bem por aí, porque no sentido ali significa força de trabalho, a mão direita, e ideologia. E nessa reportagem que eu pude assistir, realmente ali o especialista disse que esse chip ele pode ser implantado em qualquer parte do corpo, o que confirma o que o senhor diz, que esse chip que há de ser lançado não tem nada a ver com a marca da besta, porque ali em Apocalipse diz que é algo relacionado à mão direita, né, exclusivamente, e à testa. Sim. E já na reportagem diz que esse mecanismo ele pode ser implantado em qualquer parte do corpo, que desmistifica, né, a nossa ilusão. Aí eu automaticamente me veio à mente esse estudo do seminário que o senhor já deu, o que comprova esse estudo, né? Tá. O que acontece, irmãos? Nós sempre temos falado aqui que nessa vida espiritual nós temos que ir com muita calma, né? O terreninho perigoso é esse chamado coisas espirituais. Você acha que está certo
plenamente convicto, você é Pedro, eu vou com o Senhor até a morte, daqui a pouco está negando 3 vezes. Aí vai chorar amargamente. Então, nós temos que ir com calma. Teve até uma turma que saiu daqui, os irmãos devem lembrar, o camarada que foi abrir uma igreja aí e tal e tudo mais, e me criticavam e me combatiam. Veja bem, a pessoa sai de um lamaçal, encontra a verdade aqui conosco e depois ainda se acha, sei lá com que autoridade ainda de se levantar para combater as minhas ideias. Se ele foi livre do inferno aqui, ainda quer me combater, tudo bem, segue seu caminho, boca fechada e vai em frente, vai à luta. Então, resultado, essa história do bendito chip, e o que já teve gente por aí vendendo apostila, ganhando fortuna nas costas dos irmãos na igreja, com apostilazinhas de bestas, que mostram algumas tecnologias. Irmão, está provado que o chip é o sinal da besta, é o sinal do anticristo. Calma, irmão, vai com calma. Deus te disse que é? Se não disse, por que você está dizendo que é? Ah, mas lá em Apocalipse fala de um sinal, mas não disse que esse sinal é o chip. Então você tem que ter calma. Porque você chegar à conclusão, opa, você chegou à conclusão. Deus ter te falado, opa, Deus te falou, é outra história diferente. E tem gente que não faz separação disso. Não, está aqui, ó, é óbvio. O óbvio para nós no mundo natural pode não ser o óbvio para Deus no mundo espiritual. Mas é lógico que não é. Então, resultado, Apocalipse fala do sinal da besta, né? Só de relance, a besta para mim é a União Soviética. Essa para mim é a besta. E o dragão para mim é a China. Essas são as duas nações que qualquer hora vão se fundir e vir arrasando a humanidade. Mas deixa essa história para lá de besta e de dragão. Bom, o sinal da besta, a besta é o sistema mundial que engloba toda a Terra, liderados por um governante mundial representado pelo número 666, é uma espécie de falsa trindade, porque o número aparece 3 vezes e 6 é o número de um homem, diz a Escritura. Então, o chip, o sinal da besta, que seria esse 666, a Bíblia diz, calcule. Quanta gente por aí dizendo, tá vendo? 666 é o sinal da besta. Não, não é, porque a palavra está dizendo, o seu número é o número de um homem. E é 666. Mas antes está dizendo, aquele que tem sabedoria, calcule. Ora, para que ele ia estar dando um número definido e antes ia estar dizendo calcule? Se ele está dizendo calcule, significa que ele está apenas me dando uma dica, né? Como em matemática. Ele está me dando uma incógnita da equação para que eu descubra as outras coisas. E cá entre nós, calcular as coisas biblicamente não é calcular literalmente, é calcular espiritualmente. Não é uma questão matemática, não é uma questão só histórica, existe um fator espiritual aí. E a Bíblia diz, quem tem sabedoria. Ora, sabedoria não é simplesmente fruto de quem anda com a visão natural. Salomão tinha sabedoria, a visão dele era só natural? Não, não era só natural. Então, veja bem, aí veio a ideia do chip. Aí as pessoas começaram a dizer, tá vendo? O chip, ouvi até um CD de um camarada, de um louco, ele só poderá ser implantado ou na mão direita ou na testa. Por quê? Não, porque na testa, quando você vai andando, o atrito da sua testa com o ar gera eletricidade estática. Então, essa eletricidade estática da sua própria fronte serviria para recarregar a bateria contida nesse chip, que é do tamanho de um grão de arroz.
Tá, maravilha. Ou na mão direita, porque na mão direita é que você faz a maioria dos movimentos. Aliás, eu estou movimentando a esquerda, né? Eu sou canhoto. Na mão direita você faz a maioria dos movimentos, então com essa maioria dos movimentos você gera eletricidade estática e recarrega o chip. E no meu caso, que sou canhoto, como é que fica? O chip vai descarregar. Outra coisa, quem foi que disse que um sinal físico significa alguma coisa no mundo espiritual? Pode me colocar chip da cabeça à planta dos pés, eu ainda assim confesso Jesus Cristo e transformo almas. Não tem sentido, meu irmão. Qual é o problema? É usar um chip para eu poder ir ali comprar, vender? Bota 10 chips na minha mão. Ele está aceitando o chip, tá? Mas não aceitei a ideologia do anticristo. A minha ideologia continua sendo de Jesus. E se eu mantenho na minha vida a ideologia de Jesus, eu continuo salvo. A Bíblia diz que aqueles que aceitarem o sinal da besta serão condenados ao inferno. Ora, alguém é condenado ao inferno porque aceita um sinal físico no seu organismo? Quem saiu com essa ideia maluca? Eu não fui. Estou isento dessa loucura. Mas é o que dizem por aí, né? Então, não importa o que fisicamente aconteça. Tem gente que diz assim, fulano fez uma tatuagem. E quem faz tatuagem é do diabo. É mesmo? Em qual Bíblia está escrito isso? Na minha não está. Não está mesmo. Então, essa mania que destruiu a igreja ao longo dos anos, essa mania de concluir, não, irmão, está escrito aqui e está escrito ali, então eu deduzo, né? Como é que chama? Deduzismo, né? Vamos criar uma palavra nova. Se não tiver no dicionário, a patente é minha. Eu deduzo que é igual a isso. Acabou, concluí. Não, a Bíblia não é um livro para eu concluir o que ela diz. A Bíblia é um livro para eu aprender o que ela diz. Tem gente concluindo, né? Não ligou para mim o camarada? Não, pastor. Mateus 5 diz que nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Então nós concluímos que nós não podemos ir para a praia. Falei, bela conclusão, caramba. Fiquei fascinado, nunca vi uma mente tão sábia como essa. Quer dizer que a Bíblia diz que eu sou o sal da terra, a Bíblia diz que eu sou a luz do mundo, então eu não posso passear na praia, eu não posso usar uma sunga, eu não posso ir na Quinta da Boa Vista, eu não posso jogar futebol, porque a Bíblia diz que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Uma dedução maluca. Aliás, maluca não quero ofender os loucos, nenhum louco chega a essa conclusão, mas os crentes chegam. Os crentes chegam rapidinho a conclusões fantásticas. Ou seja, irmão, calma, paciência, vai com calma, pode ir com muita calma, porque as coisas espirituais, elas são o quê? Reveladas a seu tempo. Eu disse reveladas, não adianta você querer concluir nada. Você estuda Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, até Apocalipse, você estuda. Que conclusão você chegou? Não pode, você não tem direito a chegar a conclusão nenhuma. Não tem direito, Jesus Cristo não te deu direito a chegar a nenhuma conclusão. Porque senão qualquer louco, um juiz, um advogado, qualquer maluco que estudasse a Bíblia também teria direito a chegar às suas conclusões. E cá entre nós, tem ímpio por aí que estuda a Bíblia muito mais que a gente? E se tem, eu conheci um juiz que antes dele se converter, ele falou assim, eu já tinha lido a Bíblia mais de 10 vezes, mas nunca tinha visto aquilo ali como uma palavra de Deus. Mas já tinha lido mais de 10 vezes. Procura crente que já leu a Bíblia 10 vezes. Então, meu irmão, veja bem, você lê, estuda, medita, clama, ora, mas o resultado depende invariavelmente de uma revelação. Não pode concluir o que a Bíblia diz.
Não, aqui está escrito isso, aqui está escrito aquilo, aqui está escrito aquilo outro. Então, eu concluo, eu deduzo, Jesus não pediu a tua opinião, Ele pediu a tua submissão. Está cheio de igrejas por aí com as opiniões dos pastores, com a opinião dos membros. E o outro ligava para cá e tentava jogar um monte de versículo. Não, que Paulo disse, que Pedro disse, que Tiago disse. Meu irmão, eu sou discípulo de Jesus. Eu só sigo o que Jesus disse. Então, essas conclusões vão gerando problema na cabeça das pessoas. Porque enquanto você chega a uma determinada conclusão, irmão, quando você está ali mortificado nos teus próprios sentidos, porque você leu 1, 2, 10, 20 versos bíblicos e você erroneamente chegou a uma conclusão, você automaticamente começa a endurecer a porta e o Espírito Santo vai bater, bater e bater e você não vai abrir. A Bíblia diz, se ouvirdes hoje a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Mas muita gente está endurecendo. O cidadão que ligou para cá, da Deus é Amor, ele dizia assim, não pastor, eu tenho acompanhado as suas pregações, desde que eu me converti, eu tenho acompanhado as suas pregações. Mas, eu gosto muito do que o pastor prega, mas quando chega nesse ponto, aí eu não concordo não. Eu falei, não, é sempre assim. As pessoas acham tudo belo, até que contraria as suas opiniões. Então, quer dizer, eu sou o grande pregador para ele, eu sou o melhor, ele me ouve o dia todo, mas quando eu espeto ele, não, isso aí é porta fechada, isso não interessa. Então, este é o perigo de você concluir alguma coisa sem ter recebido de Deus a revelação. Então, tem que tomar cuidado. Quando você pode dizer, Deus falou comigo, e toma muito cuidado com isso. Toma muito cuidado com isso. Eu vejo as pessoas dizendo Deus falou com uma facilidade que eu fico olhando para a minha vida no passado e eu digo assim, caramba, eu devo ter sido um crente abestalhado mesmo. Que o camarada se converte hoje. No dia seguinte ele, pastor, Deus me falou. Eu, caramba, já? Por que não foi assim comigo? Aí vem outro, se converte hoje, chega no dia seguinte, pastor, porque Deus me disse. Eu, caramba. Pô, eu fui mesmo um crente tartaruga, né? Porque todo mundo se converte hoje, Deus está falando amanhã. Por que não foi assim comigo? Mas uma coisa eu sei, que até aqui me ajudou o Senhor. E esses que Deus falou, Deus falou, Deus falou, daqui a pouco cadê eles? Não estão em lugar nenhum. Então, meu irmão, leia, estude, medite, tenha calma, coloque sempre um rótulo na sua testa, para que sempre que você olhe no espelho, você lembre disso. Você, eu, nós seres humanos, não somos o dono da verdade. Não somos nós que decidimos o que é verdade ou não. Quem decide isto é a Bíblia. Então, antes de você deduzir qualquer coisa, ou cometer a loucura que os pastores cometem por aí, de criar regras e dogmas para a igreja, antes de você cometer essa loucura, lembre-se, você precisa de uma revelação. Somente a revelação diz o que a Bíblia quer dizer. Amém? Pastor, a respeito da tatuagem, a Bíblia diz que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Se eu começar a fazer tatuagem no umbigo, na língua, você acha que não tem problema? Eu acho que tem problema, mas vamos analisar. Veja bem, eu acho que tem problema. A Bíblia diz o seguinte, abstende-vos ou apartai-vos de quê? Apartai-vos de toda aparência do mal. Opa! Então, tem algum problema? Se eu colocar um brinquinho pendurado na minha orelha, eu vou deixar de ser quem eu sou? Um brinco alteraria a minha personalidade, o meu caráter? Se eu colocar um anel no meu dedo, isso vai alterar o que eu sou, a minha personalidade, o meu caráter? Não. Mas os homossexuais estão por aí, de brinquinho, salto alto. Opa, eu tenho que me abster da aparência do mal. Eu não posso ser confundido com eles.
As mulheres usam saia. A Bíblia diz que a cada coisa é o seu sim, sim, não, não, as suas aparências definidas. Se eu colocar uma saia, eu deixo de ser quem eu sou? Eu deixo de ter a personalidade que tenho porque uma roupa de um modelo diferente entrou no meu corpo? Não, mas a Bíblia diz que eu tenho que ser o que sou. Tenho que ter a aparência, né? E lá desde Moisés, Deus orientou o povo com relação às cores, dizendo que cores de vestes escuras seriam para as mulheres e cores de vestes claras seriam para os homens. Hoje nós não respeitamos nada disso. Houve uma mudança cultural completamente radical em que ninguém nem lembra disso aqui. Então, veja, a tatuagem. Se uma pessoa resolve fazer uma tatuagem no seu corpo, meu irmão, o que ela vai tatuar? Que símbolo ela vai colocar no corpo dela? Todo símbolo tem o objetivo de testemunhar de alguma coisa. A chamada nova era está aí cheia de símbolos. A China tem os seus símbolos e haja símbolo na China. O Império Católico tem um monte de símbolo representado em imagens de escultura para guardar domínio territorial. Você vai nas praças públicas dos bairros mais nobres, você vê lá imagens de escultura de 1 metro, 1,20 m em plena praça pública. Aqui na Praça da Bandeira tem uma. Você vai em lugares públicos que é sustentado com o imposto de todo mundo, com o imposto de espírita, macumbeiro, com o imposto de católico, com o imposto de cristão, com o imposto de budista, Seixunoe. Você chega nesses lugares que é sustentado com o imposto da coletividade, como por exemplo o metrô, e quando você entra no metrô, lá está a imagem de um santo católico. São formas de marcar domínio territorial, são formas de influenciar na memória da população. Então, a tatuagem tem seus símbolos. Tem gente que apenas, eu tatuei uma borboleta. Por quê? Porque eu achei bonito. Tá, se uma pessoa fez uma tatuagem de uma borboleta, qual o pecado que ela cometeu? Aí as pessoas dizem, mas nós somos o templo do Espírito Santo. O que tem a ver? Na minha cabeça não funciona. Não sei se funciona na cabeça dos outros. Na minha cabeça não tem nada a ver o ser templo do Espírito Santo. Ou seja, da onde vem essa expressão? Nós entendemos que o Espírito Santo habita em nós. Tá, somos templos do Espírito Santo. Então, se eu tatuar o meu braço com uma borboleta, eu pequei. Em que? Para que eu esteja em pecado, eu tenho que abrir a regra, que é a palavra de Deus, e descobrir nesse estatuto em qual artigo, em qual parágrafo eu pequei. Se eu não identificar o meu pecado dentro da Escritura, se o Espírito Santo não me testificou do meu caminho errado por algum motivo até extra-bíblica, como que eu posso dizer que eu pequei? Aí alguém vai dizer, não, mas está escrito que nós somos templo do Espírito Santo. Tá, cadê o pecado? Eu tenho que identificar o meu pecado na regra. Agora, o que mais tem por aí são pastores citando regras. Aí não funciona. Aí eu não concordo. Aí eu não aceito. Pecado não é o que diz doutrina de igreja, pecado não é o que diz membro de igreja, pecado não é o que diz pastor, pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. E cá entre nós, salvo, por exemplo, tem gente que tatua no seu corpo o símbolo da morte. Eu acho muito indevido para um cristão tatuar o símbolo da morte. Acho muito indevido. Tem gente que tatua mulheres nuas. Eu acho muito indevido para um cristão tatuar uma mulher nua no seu corpo. Eu acho muito indevido, eu acho que ele está cometendo um erro. Agora, nós estamos falando de pontos extremos. Agora, o camarada tatuou uma borboleta. Vou desenhar uma borboletinha aqui. Sou bom de borboleta beça. Aqui. Aí, pintou, coloriu. Tá, um símbolo de uma borboleta tatuada num corpo. Cadê o pecado? Qual o significado desse símbolo?
Então, eu não posso criar regras. Se alguém está em pecado, quem tem que dizer que esse alguém está em pecado é a Bíblia, não sou eu. E o que mais acontece por aí somos nós concluindo, somos nós decidindo o que é pecado, né? Eu lembro do tempo da Igreja Batista, né? Poxa, fulano fez uma tatuagem lá. Caramba, se eu fosse o pastor, eu excluía ele. Mas tem que chegar e tem que abrir a Bíblia e dizer, irmão, aqui ó, você transgrediu aqui. Agora, não é transgrediu porque eu acho que transgrediu, é porque realmente a Bíblia está mostrando com todas as letras que transgrediu. Senão, meu irmão, cada um de nós cria a nossa própria regra de acordo com o que nós pensamos. Eu sou obrigado, se eu quiser me manter na presença de Deus, e se eu quiser manter essa igreja de forma que Deus seja agradado, se agrade, eu tenho que seguir a regra. E tudo que for fora desta regra, a minha oração vai buscar a vontade de Deus. Moisés não se deparou com várias situações fora da regra? Ah, Deus, isso assim, assim. O Senhor falou para guardar o sábado e um camarada lá trabalhou no sábado. O que faz? A Bíblia diz que era para guardar o sábado. Moisés foi lá consultar e Deus falou, mata esse cara, apedreja ele. Ah, então agora a regra é essa. Quem trabalhar fora do sábado vai morrer. Então nós temos que buscar em Deus, né? E não podemos concluir nada fora da regra. Isso aí é algo que a igreja, de um modo geral, né, transgrediu, e hoje nós vemos igreja dizendo que não pode cortar o cabelo, que é pecado. Tá, me mostra na regra. Mulher não pode usar calça comprida porque é pecado. Tá bom, me mostra na regra. Não, irmão, porque nós somos o templo do Espírito Santo. Tá bem, então me mostra que ser templo do Espírito Santo não pode usar calça comprida, não pode cortar o cabelo. Não, porque o cabelo foi dado como véu. Tá bom, então me mostra onde está o pecado de cortar o cabelo. Porque Paulo diz que ele foi dado como véu. Esses são os problemas da igreja. Andar esquecendo da regra. Ou seja, eu crio as minhas próprias regras. Ah, eu sou o pastor da igreja, eu mando. Aqui vai ser do jeito que eu quero. Não, está errado. Aqui vai ser do jeito que a regra diz que tem que ser. Né? Na sexta-feira, na oração aí, tinha anjo passeando para tudo que é canto aí, teve visões de anjo, coisas impactantes, anjo cantando. Por quê? Porque eu ando fora da regra? Não, porque eu ando na regra. Eu estava lá em cima, o pessoal estava aqui orando, eu estava lá em cima, fui fazer um trabalho de emergência, lá em cima eu senti o impacto. Larguei o que eu estava fazendo e fui para ali, ó, para ver o movimento. Estava tremendo isso aqui na sexta-feira, uma coisa gloriosa. Por quê? Porque a gente faz o que bem quer. E Jesus está alegre porque eu tomo as minhas decisões do jeito que eu bem quero, que eu bem entendo. Não, eu ando na regra. Então, está em pecado. Opa, aonde? Pecado não é aquilo que contraria a minha vontade. Pecado é aquilo que contraria a vontade do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então, se alguém toma uma atitude que eu não me agrade dela, eu não posso dizer que esse alguém esteja errado. Eu tenho que procurar saber, por exemplo, tem gente aqui na igreja, no ministério, que Deus já revelou problemas, e as pessoas estão aí. Não é comigo, eu não tenho nada a ver com isso. Jesus mostrou que está insatisfeito com a pessoa. Não sou eu que estou insatisfeito com a pessoa. Amém, meu irmão? Você entende a diferença? Eu não estou insatisfeito com ninguém. Jesus que mostrou que está insatisfeito com a pessoa. Porque a regra é dele, não é minha. Ah, eu acho que a pessoa até fez algo errado? Acho, mas não é problema meu. Ela não me deve satisfação. Então as regras não são minhas. As regras é dele. Se alguém está em pecado, não está em pecado diante das minhas regras, porque as minhas regras não determinam nem quem está certo, nem quem está errado. As minhas regras são inúteis. Agora, as regras dele, sim, é que vai determinar quem está em pecado e quem está em santidade. Então, nós precisamos tomar cuidado com as nossas conclusões para que não aconteça nós apontarmos o dedo condenando alguém que Jesus não está condenando.
né? Amós, vai profetizar em outras bandas. Não, o Senhor me mandou profetizar aqui. Jeremias, tu vai morrer. É mesmo? Mas o Senhor mandou profetizar. Ezequiel, vamos acabar contigo. Mas o Senhor mandou profetizar. Então, muitas vezes aquilo que é condenado diante dos nossos olhos humanos é aprovado diante de Deus. Então eu digo, calma. Vamos examinar a regra e vamos esperar a revelação. Amém? Pastor, eu li a Mateus pro Iago e ele me fez uma pergunta e se tornou minha dúvida. Se o nascimento de Jesus teria sido à noite. Eu fui para Lucas 2:8 e fala que havia pastores que vigiavam o rebanho da noite, que vigiavam o rebanho, né, do turno da noite. Porém, não especifica se o nascimento dele teria sido de manhã, ou à noite, ou à tarde. Passou a ser uma dúvida. Nascimento de Jesus? Dá a entender, ali eu não me recordo qual vigília da noite diz que os pastores estavam vigiando. Então, pelo que dá a entender, foi um período compreendido entre 0 horas, né, até as 6 da manhã. Pelo que eu mais ou menos recordo, que eu nunca tentei também para o detalhe, se na verdade ali, veja bem, não é o nascimento de Jesus, mas foi o momento que ele foi anunciado. Tem esse detalhe também. Não quer dizer que Jesus nasceu naquela hora. Não. Mas quer dizer que ele foi anunciado aos pastores naquela hora. Então nós temos que examinar para ver se aquele anúncio se deu exatamente no horário do nascimento ou se aconteceu o nascimento e depois veio o enunciado. Agora, eu nunca tentei exatamente para que hora, porém quando fala que estavam os pastores vigiando os seus rebanhos, o costume daquela situação, inclusive que a palavra vigília aparece na história, o costume era bem madrugada mesmo. Vamos imaginar aí umas 3 horas da madrugada. Seria por aí, mais ou menos, o horário em que aquele anúncio sobre o nascimento de Jesus chegou àqueles pastores. E diz que eles chegam lá e viram o menino envolto em panos, deitado numa manjedoura. Envolto em panos, mas tinha nascido há quanto tempo? Tinha nascido naquele momento, esse nascimento já tinha uma semana, aí só se a Bíblia disser. Então não temos, aquele momento do anúncio foi uma madrugada, mas exatamente quando que Jesus nasceu? Nós não sabemos. Será que ele nasceu à meia-noite? Seria interessante, não seria? Jesus ter nascido à meia-noite, seria bem profético, não seria? Mas ele morreu que hora? Às 3 da tarde. Será que ele nasceu às 3 da manhã? Então a gente fica naquilo que está revelado, né? Temos mais perguntas aqui? Temos. Pastor, ainda sobre aquela questão dos brincos e coisas assim, aqui diz que Deus pede a Jacó para voltar para Betel, onde ele tinha sonhado, e lá construísse um altar. E Jacó chama a sua família e todos os estranhos para tirar os deuses estranhos. Aí todos começaram a tirar os brincos, aquilo que tinha em mãos. Aí eu estudando aqui, eu vim há muito tempo aqui estudar, eu vi aquelas fotos do que foi desenterrado na arqueologia. Deuses estranhos, no caso um brinco, tinha realmente aquelas imagens, aquelas gravuras de deuses estranhos. Então não tirou por ser um brinco, e sim pela imagem. Pelo símbolo que Pelo símbolo que tinha. Tenho nos seus livros aí foi ali que eu percebi que não seria o vaidade de usar um brinco, e sim o significado das imagens. O senhor tem aí nos seus livros. É um livro bem grosso, com essas fotos. Exato, né? Então nós não estamos nos prendendo exatamente a um adorno. Hoje você olha para um índio com um brinco que vai lá nos pés e você considera aquele índio em pecado? Não tem lógica, ele não está em pecado, por fazer parte de uma cultura onde ele usa brincos com pena de águia, cordões com garra de águia e aquelas coisas todas que os índios sempre usaram, principalmente na época lá quando os Estados Unidos estavam sendo colonizados. Como você vai dizer que está em pecado? Transgrediu qual regra? Ainda hoje
em igrejas localizadas em tribos indígenas, esses índios frequentam os cultos sem camisa. Temos igrejas no meio dos índios, aonde as índias estão todas nuas, com criança no colo, os seios tudo de fora. Uma cultura, um visual diferente. Se hoje fosse em nosso meio, a gente arranjaria logo uma blusa para ela, né? No entanto, se alguém daqui fosse para lá, ia ter liberdade de tirar a blusa. E um missionário nunca será um missionário se ele não entender a divisão desses muros. Tem que compreender. Você não chega num lugar querendo transformar uma cultura que não seja necessário ser transformada. Jonas pregou em Nínive. Mas ora, cá entre nós, Jonas pregou em Nínive, mas ninguém ouviu a notícia de que um bonequinho da idolatria de Nínive tenha sido quebrado. E nós sabemos que Nínive era pura idolatria. Nínive veio se transformar num império enorme, quase símbolo de idolatria mundial. Por que Jonas não pregou contra a idolatria? Então, nós temos que entender isso, objetivos centrais, missão específica, e temos que ir com calma. Não somos nós que decidimos o que é pecado. Pecado é o que a Bíblia diz que é pecado. E quando eu pego um verso bíblico para tirar uma conclusão, eu preciso tomar muito cuidado. Quando a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, eu tenho aqui antes narrativas e eu tenho depois narrativas. Então eu tenho um texto dentro do seu contexto. Aí nós sempre temos dito, se eu tirar um texto do seu contexto, eu vou usá-lo como um pretexto. Pretexto para quê? Para qualquer coisa. Hoje eu pego passagens bíblicas e eu provo para você, ainda sabendo que eu vou estar errado, eu provo para você que existe reencarnação. Eu te garanto que eu convenço metade dessa nação. Eu convenço metade do mundo que existe reencarnação pela Bíblia. Eu te garanto que se eu pegar a Escritura e tirar texto do seu contexto, eu te provo até que Deus está aplaudindo o homossexualismo. Tudo é uma questão de tirar o texto do seu contexto. Eu digo para você, eu te provo que Deus nunca discriminou a prostituição. Eu te provo. Eu sei que estou errado, mas se você não tiver o devido conhecimento de pesquisar um texto dentro do seu contexto, eu convenço você, eu escrevo livros e eu convenço metade desse mundo. Então, não sou eu quem vai concluir as coisas, deduzir, porque aqui está escrito, se aqui está escrito, então eu vou pegar isso daqui, eu vou aplicar isso lá. Lembra a questão da maldição? Eu tenho ali em Ezequiel falando sobre maldição. Aí as pessoas tiram o texto lá de Ezequiel, que fala sobre maldição, e vêm aplicar cá no Novo Testamento. Opa, que loucura! O camarada pegou um avião, pegou um foguete, pegou um barco, pegou a linha férrea, ele atravessou 3.000 anos de história, o camarada atravessa quase 3.000 anos de história para dizer que uma palavra dita aqui está dentro do contexto daqui. Não, isso é uma loucura. Isso é uma loucura, não se pode fazer isso. Então eu tenho que estudar o texto dentro do seu contexto. Esse texto aqui ele está trazendo a noção de pecado, de santidade, a profecia, a história, dentro desse texto. Se eu arrancar daqui para aplicar em outro canto, eu estou cometendo um erro grave, eu estou cavando a minha própria sepultura. Pecado, então, não são as minhas conclusões. Pecado é o que a Bíblia diz. Eu não crio regras, eu apenas sigo regras. Temos mais perguntas? Pirani, só para acrescentar aí, teve um pastor uma vez na igreja que eu frequentei,
teve um índio que foi numa igreja e ele foi caracterizado com a roupa dele, né? Então, quando ele entrou na igreja, né, só escutou aquele murmúrio, né? Misericórdia. Quando o homem abriu a boca, o céu desceu, entendeu? E ele falou que ele era um missionário, né, da tribo dele e tal, e ele viajava pregando a palavra, e muitas igrejas que ele tentou entrar, muitos pastores, infelizmente, não deixou ele. Não tinha terno e gravata, entendeu? Né? Sabe que terno e gravata é pura unção, né? Você já viu uns terno e gravata andando por aí, pregando, ressuscitando os mortos? É uma visão estúpida, meu irmão. Você discriminar um ser humano por causa de um tecido, você discriminar um ser humano por causa de cabelo comprido, né? Quantas vezes eu vi dentro de uma igreja, um irmão, olha só, um irmão, ele tinha 1 ano de convertido, eu levei esse irmão para a igreja. Aí ele chegou numa igreja, até aqui na Zona Sul, e ele viu o baterista lá, baterista bom, abençoado, camarada, né? Batendo bateria e tal. Aí no final do culto eu falei assim, eu estava visitando a igreja, eu falei assim, caramba, aquele baterista ali, ele é bom, ele não faz barulho não, ele bate, né? Aí o camarada que estava do meu lado, com 1 ano de convertido, falou assim, só está faltando ele cortar o cabelo. O pastor da igreja há anos nunca tinha dito isso. O infeliz com 1 ano de convertido já quer ditar regra para a casa do Senhor. Está cheio de gente assim. Está cheio de gente assim. Né? Então, meu irmão, e outra coisa, a imposição, né? Se converteu, muda tudo. Calma, conversão não é um processo instantâneo. Não é. Para mim não é. Eu não sou o que sou desde o primeiro dia da minha conversão. Eu fui caminhando, fui tendo experiências. Eu não era ímpio num dia, no outro virei santo. Se alguém virou, meus parabéns. Não foi assim comigo, não. Não foi assim comigo. Então esse negócio de achar que a pessoa hoje... não, como se diz por aí, né? Eu aceito Jesus, então a partir de hoje eu sou tal, eu sou o crente perfeito. Que é isso, meu irmão? Não é nada disso. Então temos que saber dar tempo ao tempo, ter paciência. E esses exemplos dos índios é uma coisa muito impressionante, porque teve uma época aí que existia um trabalho muito intensificado no meio de tribos indígenas, e realmente saíram muitos índios pregando a palavra de Deus poderosamente. Índios que oravam e milagres aconteciam. Era Rio de Janeiro, era São Paulo, e cá entre nós, para Deus tirar um índio lá do meio de uma tribo, um camarada que até para ele ler Bíblia ele teve que primeiro ser alfabetizado, e Deus preparar essa pessoa e tirar ele lá de um canto daquele e trazer ele para uma cidade grande dessa para pregar, ele tem alguma coisa para dar, senão tem que ter alguma coisa boa para pregar, senão, meu irmão, não ia ter o mínimo sentido. Mas muitas igrejas realmente fecharam a porta para as pessoas por causa de roupa. Lembra da minha primeira viagem que eu fiz a Minas Gerais? Cheguei lá, porque eu usava bermuda, todos os crentes líderes, o povo não, mas toda a liderança da cidade não falava comigo, e chegou ao ponto de dentro de uma igreja, um dos líderes, e coincidentemente essa foi a única igreja que fechou, era a maior igreja ali na localidade, e acabou fechando. Eu achei interessante esse juízo de Deus. O camarada dentro da igreja, no meio do culto, diz assim, como é que eu soube? Porque todo o povo me amava, via um resultado que eu pregava na casa deles. E o camarada parou o culto, irmão, vamos parar aqui. Olha, tem um homem aí na cidade que se diz pastor e usa bermuda. Vamos parar aqui, vamos orar e vamos entregar ele na mão de Deus. Eu agradeço, né? Fico feliz da vida que me entregou na mão de Deus. Pior se ele tivesse orado para me entregar na mão do diabo. Aí talvez eu pudesse ter alguma guerrinha, mas na mão de Deus estou feliz da vida, é onde eu sempre quis estar. Então, por quê? Olha a capacidade do infeliz. Parar um culto da igreja para dizer que ia entregar um cara que se diz pastor, que veio do Rio de Janeiro e que estava usando bermuda na cidade. O que passa pela cabeça dessa pessoa? Aonde que uma pessoa dessa tem um chamado de dirigir a obra de Deus? Resultado? O resultado é o que hoje acontece. Igreja fechada e eles perambulando lá, mendigando pão.
E eu estou aqui, bem na vida, olha, completamos 11 anos e hoje estamos pregando através de sites e rádios aos 4 cantos da terra. E eles? Vai lá, eu te levo lá na casa deles. Então, meu irmão, pecado não é o que eu deduzo ser pecado. Pecado é o que Deus disser que é pecado. Amém? Vamos dar uma paradinha e já já a gente volta?